Coisa boa. Opa, Arthur, boa noite, cara. boa noite, boa noite. Estamos aqui novamente, Pois é. Figu- segunda Cadeira semana cativa, consecutiva. cadeira cativa. Saúde. Ah, Grande Petros, um abraço pra tu, cara. Deixa eu ver se o Cliver tá aqui nos. Eu já tá como pra convidar. Cliver, se tu tiver por aí, tu dá um. Preciso dessa aula. Velho, lembrei de tu, Petros. Ontem eu narrei Vampiro Quinta Edição. Muito massa, velho. Petros é fã de Vampiro. eu acho que eu preciso mudar um pouco da cabeça que eu tenho sobre vampiro. Velho, assim, esse livro novo tá massa demais, velho. Opa, livro entrou. Eu acho carrasco demais o jogo, sabe? Talvez tenha sido o grupo que eu joguei. Ó, Pode já um ser. pouco do tema aí, quem sabe? Pois é. Muito bom, Petrus. Muito bom mesmo, velho. Eu li ele todo, narrei ontem. Pô, massa. Grande Cleaver, chegou a autoridade. Mestre Cleaver, Boa noite, senhores. Boa noite, cara. Por Só tô enquanto achando estamos nós três e Petrus, um amigo meu, pelo que eu vi aqui. bom que eu dou uma ajustada aqui na câmera, que eu acho que ela tá meio torta. de fato, um pouquinho. Agora eu Leia acho mesmo, que Petrus. Ele tá para sair o quinta edição em português. Acho que esse mês agora eles lançam a pré-venda, Petros. Por enquanto só tem inglês, mas eu sei que não é problema para tu. Mas assim, já tá para sair em português, já é uma coisa boa também. Porque para narrar, às vezes, quando a galera não sabe inglês, é panqueira, viu? Não, eu não jogo nem tabuleiro, sou em inglês. valeu, Petros. É, Então, quer começar? Fala aí. o, o sistema parece que promete mesmo. Pô, Todo mundo que eu tô vendo falar dele tá gostando. velho, tu sabe que eu sou cismado com a regra de vampiro, né? É, Deb, É minha prima, Deb Débora. Carvalho. É a tua prima. É muito Olá, Deb. pequenininha, Débora. Tu sabe que eu sou um cara que sou meio cismado com esse sistema, né? Assim, eu não gosto da tranqueira que ficou o vampiro com o tempo. Assim, na verdade, outras coisas boas surgiram, eu não tinha vontade de voltar, né? Mas esse daí, velho, foi muito legal, velho. Muito legal. Bota o O Batman. Deixa eu Batman. botar o Batman agora aqui, meu irmão. Quer ver o Eita, Batman? pô, lá vai. Ah, vai. Ai, meu Deus. Tá resolvido? Fazer a live todinha assim. Veio combater o crime. Apareceu o Coringa, chega o Batman. É. Chega logo assim, pô. Já vou na voadora em Cleveland, digo logo. Ixi, Maria. Vamos Uma começar? guardada de pizza. Tem que fazer a live toda assim, porque agora tu acabou de mostrar a tua identidade secreta. Foi, não foi? Eita, porra. Todo mundo vai descobrir que sou eu e não Bruce Wayne. Falando nisso, eu vi um vídeo meio que é meio caseiro, tá ligado? De Batman, velho. Depois vou mandar pra vocês. Interessante. Manda, manda, manda. Um vídeo mesmo. Opa, Netox, beleza? Entrou alguém antes também. Wendel, Pádua. Olá, Wendel. Acho que você é irmão de Wendel, se eu não me engano. É, Boa noite aí, galera. Boa noite, galera. vocês Valeu falaram pela aí presença. de ser João e não Bruce Wayne. Eu me lembrei de V de Vingança. Hum. Aquele cara que faz um programa humorístico dizendo que ele é o criminoso mascarado denominado V. Tu tá ligado que aquele bicho é. Bora, aquele bicho é Elrond? Aham, O Agente Smith? dos Seus Anéis. Tu tá ligado? Exatamente. Aquele bicho é um ator fantástico, velho. Muito Fantástico, foda, fantástico. velho. Bom, vamos lá. Galera, primeiro de tudo, boa noite. Pra quem acha que todo mundo me conhece, mas sou João Carlos, sou um dos mestres anciões.
Isso aqui foi mais pro pessoal que tá aqui conhece, mas às vezes se alguém vai ver o vídeo fora, eu vou querer que cada um se apresente. Cliver, se apresenta aí. Prazer, pessoal. Sou o Cliver. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Arthur. Boa noite, galera. Meu nome é Arthur, eu sou um dos jogadores anciões. Recentemente mestre. Pois é. Gente, hoje a gente vai bater um papo interessante. A gente vai tentar tornar ele o mínimo teórico possível, até porque a gente não é bem a vibe da gente. E lembrando que nós não somos teóricos, tem pessoas que estudam bem a fundo assim, essa teoria do GSN, se alguém já ouviu falar nisso, mas a gente vai explicar com o passar da live. Mas a gente vai tentar falar disso superficialmente, mais da forma fácil de se entender e o que a gente pode usar disso a nosso favor no dia a dia do RPG, né? De tentar jogar RPG. Mas antes da gente começar para explicar toda essa teoria, eu quero levantar o seguinte, que foi a questão que a gente levantou para falar na live. Que é assim, por que mesas de RPG dão errado? Certo? Todo mundo aqui que joga RPG, que já jogou RPG, já deve ter passado por mesas que deram muito errado. Foram para um caminho que não deveriam ser. Acabam com um conflito interno ali. E eu não estou falando de coisas assim que deu azar no dado. Não, estou falando de coisas assim que a galera se desentende e desanda e a mesa não vai para frente de jeito nenhum. Certo? Isso aí é meio que lugar comum. Só que existem, assim, praticamente 3 grandes motivos para isso acontecer. Três grandes formas disso acontecer normalmente. Todos eles tratam-se de dissonância, ou seja, incompatibilidade, uma falta de estar funcionando no mesmo nível. Agora, essa dissonância pode ser entre os jogadores, tipo, um jogador e outro não se dão ali, não estão funcionando direitinho, não estão agindo dentro da mesma coisa. Pode ser entre os jogadores, um ou mais jogadores, e o mestre. Tipo, os jogadores querem uma coisa e o mestre quer outra. E parece que a coisa desgringola e vai dando errado, certo? Ou pode ser entre o grupo em si, mesmo os jogadores e o mestre querem fazer uma história, mas parece que o sistema, o cenário não funcionam para entregar aquela história que eles queriam. E eles começam a tentar consertar aquilo e aquilo vai desgringolando de um jeito que daqui a pouco fica injogável. Eu acho que, Cliver, fala um pouquinho. Tu já teve alguma experiência assim na tua mesa, já? Já. Inclusive, às vezes acontece de você ser um grande amigo, né, e estar ali sentado na mesa, mas o tipo de amizade que se tem não favorece o convívio dentro do RPG. Às vezes, dentro do RPG, acontecem atritos que na vida fora do RPG eles não acontecem. Então, essa pessoa gosta de jogar RPG e essa outra também gosta. Mas juntos, os estilos não são compatíveis. Não compatíveis. E aí a gente vai entender o porquê no decorrer dessa live. Né? E bem como acontece na relação jogador com o jogador, também pode acontecer com o jogador com o mestre. Às vezes eles são amicíssimos na vida real, mas quando chega na mesa eles acabam com alguma incompatibilidade ali que não gera algum atrito, não dá certo. Isso já aconteceu comigo numa mesa, inclusive, que Arthur participou. Né? Uma mesa que eu mestrei do D&D, que foi muito longa, e todo mundo estava achando bacana a mesa, e um jogador o tempo todo desgostoso, porque aquela mesa não era bem o que ele esperava. Né? O problema não era bem o sistema ou os amigos que estavam ali jogando com ele. O problema era que o estilo que eu estava usando para conduzir a campanha deixava ele incomodado, insatisfeito. Arthur, você tem alguma coisa para falar? Inclusive, tem. Eu já passei situações, tanto como os mestres, como com os jogadores, certo? E essas campanhas não foram para frente. Em situações onde os jogadores queriam coisas diferentes para os seus personagens, o que fazia com que eles não se unissem em prol daquela aventura, cada um queria seguir como se fosse uma aventura solo.
E também houve situações em que o mestre tinha uma ideia para a campanha onde todos os outros jogadores tinham uma coisa diferente. Eles se uniram nesse momento, mas para ir, entre aspas, contra o que o mestre queria como ideia. Já aconteceu comigo em vários dos casos. Eu vou dar um exemplo mais prático para a gente botar a cabeça no lugar, assim, né? Aconteceu certa campanha onde eu era jogador e um mestre estava conduzindo a campanha e um jogador decidiu produzir uma armadura de couro de dragão. Se não me falha a memória, eu já estava jogando em AD&D. Claro, isso surgiu depois da gente ter matado um dragão. Era um dragão verde, inclusive. Aí o mestre exigiu uma porção de testes, um tempo muito grande para ele produzir essa armadura. Uma habilidade na hora de extrair o couro. Ele pegou uma escama para fazer um escudo e pegou o couro para fazer a armadura. E tudo isso o jogador foi atendendo o mestre. No que ele foi por ali conduzindo esse artesanato, esse ofício, né, de fazer a armadura, o mestre claramente estava incomodado com essa ideia, mas não quis impedir ela de ser executada. Então ele fez o escudo. Ele fez a armadura. Passou semanas dentro do tempo de jogo e o jogador interpretando, né, o tempo todo ele dizia: agora que eu estou com um tempinho livre, eu vou lá e trabalhando na armadura e tal. E ia rolando os testes, ia tendo sucesso. Até que chegou um momento onde ele terminou a armadura. Foi pro combate, entrou numa caverna, encontrou um monstro da ferrugem que tocou na armadura e ferrujou a armadura. Ela não prestava mais pra nada. Uma armadura de couro de dragão. Uma armadura de couro de dragão. E um monstro da ferrugem. Veja só. Era uma incompatibilidade entre o que o jogador tinha em mente e o que o mestre tinha em mente. E aí o mestre achou uma solução para essa incompatibilidade. Que foi... Não muito já boa, que ele por não sinal. conseguiu impedir o rapaz de fazer, ele destruiu na primeira oportunidade. Foi o tipo do meteoro. Eu acho que é o ponto onde faltou diálogo, né? Entre o que o mestre estava propondo para a campanha e que os jogadores estavam propensos a jogar. Pois é isso aí exatamente que a gente vai começar a tentar esmiuçar logo de cara. Mas antes de eu entrar nesse papo, eu vou levantar uma questão aqui para quem estiver assistindo, para deixar claro um termo que eu vou usar um pouquinho mais adiante. Existe uma diferença, isso eu li um bom tempo atrás, eu acho que no Dragão Brasil, não vou dar certeza não, mas deve ter sido. É um texto maravilhoso, explicando a diferença entre realismo e verossimilhança. As pessoas, a gente quando consome entretenimento, fantasia, romance, ficção científica, a gente não se preocupa com realismo. A gente se preocupa com verossimilhança. Qual a diferença entre os dois? Realismo é aquilo que está dentro do literalmente possível e palpável e que você tem acesso e pode ver, certo? Você pode ter um romance realista, mas assim, invariavelmente você acaba colocando alguma coisa ali que vai tirar ele do realismo, até porque senão ele vira um documentário e não um romance. Agora, a verossimilhança, ela diz o seguinte: as regras que você está colocando para aquilo dali, elas precisam fazer sentido e seguir uma lógica dentro daquilo que você está propondo. E eu me lembro que nesse texto, a pessoa exemplificava no texto uma coisa de uma forma extraordinária. A seguinte situação, que o Super-Homem, por exemplo, uma das maiores críticas ao Super-Homem, que você vê até hoje, a tom de brincadeira, mas o que as pessoas acham mais estranho no Super-Homem são o fato dele botar um óculos e ninguém reconhecer ele, e o fato dele botar uma cueca por fora da calça. Agora vê, o cara voa, solta raio de fogo pelos olhos, tem super força, super velocidade, sopra gelo, vê através das paredes, escuta de qualquer lugar do universo, respira fora da atmosfera, e a pessoa está preocupada porque ele bota um óculos e ninguém vê. O que é mais irreal? É ele voar
ou ele não ser reconhecido com óculos. É muito mais irreal ele voar. Mas uma vez que eu digo que ele é kryptoniano e o sol afeta ele, e ele faz isso, quer dizer, eu estou tornando aquilo verossímil. Já um cara botar um óculos e não ser reconhecido, pum, não faz sentido. E se você não tem uma justificativa para isso acontecer, só não faz sentido mesmo. E isso quebra essa estrutura, que é a parte da verossimilhança. Eu estou dizendo isso porque a gente vai lidar com verossimilhança já já, e eu queria deixar bem claro o que é essa verossimilhança. Por que isso é importante em qualquer romance, história, fantasia, jogo que você estiver fazendo? As coisas têm que fazer sentido dentro daquele universo, certo? Elas têm que fazer sentido dentro daquela situação onde ela está. E não, elas têm que ser realistas. Porque realista, ela tem que não, é realista, então não tem que ter dragão. Não existe dragão. Não existe magia, não existe nada. Então, assim, isso aí não é realista, acabou. Certo? Então não é isso o ponto que a gente vai tratar. Mas aí vamos entrar lá. Há um tempo aí, começou-se um debate grande no mundo do RPG sobre essa questão de incompatibilidade entre jogadores e mestres e mesa e sistemas. E o pessoal levantou uma teoria, literalmente, tem papers de estudos psicológicos e coisas do tipo assim, bem complicados e tal, certo? Ninguém aqui é doutor, então também a gente não tem esse conhecimento profundo nem nada do tipo, mas a gente deu uma lida, deu uma pesquisada, viu o que entendia, e a gente vai tentar falar aquilo que a gente entende dessa parada, tá? E que surgiu essa teoria que recebeu o nome de teoria GSN. Esse GSN é uma siglazinha porque ela é a inicial dos 3 nomes que compõem como foi subdividido a estrutura dos jogos de RPG. O G vem de gameismo, traduzindo para um português. É mais da parte de gaming, de inglês, né? O S vem de simulacionismo. E o N vem de narrativismo. Então, o que acontece? Todo jogo de RPG, todo sistema, e todo grupo, e todo mundo, quando estiver jogando RPG, vai acessar esses 3 aspectos do RPG. Todo jogo ele tem um aspecto game, ele vai ter aspectos gameistas, vai ter aspectos simulacionistas, vai ter aspectos narrativistas. Aí, o que são esses aspectos? Vamos lá. Primeiro de tudo, o gameismo. A parte do gameismo do jogo, a parte game, está na parte onde o jogo tem que apresentar um certo equilíbrio. Ele tem que apresentar algo que possa ser divertido e que possa ser quantificável, equilibrável, que você possa fazer aquilo ter uma funcionalidade como jogo. Tipo, você vai colocar um cara para jogar xadrez com outro, você não pode dar o dobro de peças para um cara com relação ao outro jogador, porque você vai estar desequilibrando completamente o jogo. Então, essa estrutura de como as regras, como as peças se mexem, como as coisas fazem, o quem tem que ponto, aonde, não sei o quê, tudo isso é parte do gameismo. Uma forma extrapolada do gameismo, assim, quando um jogo tem mais gameismo do que qualquer outra coisa, certo? É quando ele estimula muito aqueles chamados jogadores overpower. Todas essas coisas têm seus pontos positivos e negativos, tá? Vou usar o ponto mais negativo do gameismo. É quando você tem aqueles jogadores que só quer fazer combo, só quer fazer overpower. O cara só está preocupado com o quão eficiente o boneco dele é. Ele quer que o boneco dele seja o perfeito em tudo que ele vai fazer, que não pode falhar em nada, e vira uma disputa onde todo a verossimilhança do ambiente, todo o drama do que está acontecendo, ele é jogado a segundo plano, e o que se sobressai é só o aspecto regra, o aspecto game, só o aspecto mecânico da parada, certo? Isso acontece muito, por exemplo, em jogos como D&D. É um jogo que ele tem muito esse... E principalmente em algumas edições anteriores. O 4ª edição é uma edição amaldiçoada com isso. O 4ª edição, ele praticamente ignorou todos os outros aspectos e pegou o gameismo e jogou lá pra cima. Então, tipo assim, você fazia coisas que, se você tentasse explicar como danado o cara estava fazendo aquilo, não tinha como você explicar. Mas estava ali. Era uma forma. Tipo assim, o que você faz? Eu dou um tapa e um amigo meu se move. Eu acho, mas que poder do capiroto é esse, bicho? Que o meu poder, eu dou um tapa em você e o cara que tá ali, ele anda um passo. Não entendi como é que essa porra faz assim. Cliver, fala aí alguma coisa sobre o gameismo.
Vamos lá. É importante a gente pontuar isso aqui, certo? Quando a gente fala que a extrapolação do gameismo é o combo pelo simples prazer de ser mais poderoso do que os outros, nós não estamos aqui demonizando quem gosta de ter o seu personagem poderoso. Otimizado. Né? Você tem que buscar a otimização do seu personagem, porque ninguém quer um personagem inútil no RPG. Se o personagem for inútil, a pessoa vai perder o gosto de estar ali jogando. Mas assim, quando você tem uma mecânica, né? O jogo ele oferece uma mecânica para que você jogue. E essa mecânica, ela se preocupa quase que exclusivamente com a questão de combate, de resolução de conflitos. Aí a gente vai estar ali nesse meio, né, de um jogo com a vertente gameista mais proeminente. Porque, na realidade, todo sistema vai ter os três. Né? Mas um deve ser destacado porque aquele jogo foi construído para isso. Era o objetivo de quem fez. Não quer dizer que seja um defeito ou qualquer outra coisa. Até porque cada um vai ter um uso, digamos assim. Para cada situação, cada cenário específico, a gente vai ter um sistema de RPG mais adequado. Mas quando a gente vai para o gameista, a gente vai ter que buscar isso. A gente vai ter que buscar identificar se aquele sistema ele é voltado para resolução de conflitos, combate, combinação de características para tornar aquele personagem mais poderoso, certo? Então a gente vai ter essas características destacadas dentro do sistema para que ele possa ser reconhecido como um sistema com a vertente gameista mais proeminente. Esse aspecto ele torna o sistema mais divertido para um tipo de jogador. Vai ter um tipo de jogador que vai estar mais satisfeito jogando um jogo gameista porque ele acredita É um jogador gameista. que aquilo é a parte mais importante do jogo. Quando a gente vai para um RPG eletrônico, eu entendo muito pouco deles, porque eu jogo realmente muito pouco. Porque eles me deixam insatisfeitos. Mas tem aqueles RPGs que tem um ponto, ou vários, ou 10, ou 20 por fim. Quem joga RPG eletrônico vai reconhecer isso. Onde brota monstro. E se o cara parar ali, vai aparecer um monstro, você mata, aparece outro, você mata, aparece outro, você mata, aparece outro. Entendeu? Isso é completamente desconectado da realidade. Isso é desconectado de qualquer verossimilhança, porque não tem justificativa alguma para aquilo que está acontecendo. Aquilo ali só está acontecendo... Aí o que é que vai acontecer? O cara vai bater, vai ganhar 1000 de XP, vai upar o personagem até o talo e acabou a graça da coisa depois. Aquilo só está acontecendo porque existe um tipo de jogador que se diverte com aquilo. Aí ele vai parar ali para deixar o seu personagem o mais poderoso possível para poder seguir adiante para um outro ponto onde aparece um monstro mais forte. São pessoas que só querem desenvolver o seu personagem. E a preocupação com a história, não estou dizendo que ela não exista, mas ela fica relevada a segundo plano. A preocupação com a verossimilhança, não estou dizendo que ela não exista, mas ela fica relevada para segundo plano. Você está ali dando mais valor ao poder que você pode acumular. Arthur, Dentro de um aspecto... algumas... Dentro de um aspecto de jogo, de jogadores e mesas de RPG sobre o gameismo, qual é o problema dessa história? É que quando o mestre vai, o narrador vai, propõe uma campanha e ela vai para ser uma história, para construir aquele divertimento, e ele chama lá 4 jogadores, um deles é gameista, e ele começa a bombar o personagem com os níveis, com combos e tudo mais, e os outros 3 que estão jogando não são assim, o jogo desbalanceia e começa a gerar um conflito, porque os outros 3 jogadores que não conseguem, não têm esse estilo,
começam a sofrer com os personagens mais fracos do que o colega que está jogando e combando. E o que é que o mestre tem que fazer para balancear? Porque ele coloca desafios para o nível dos outros 3 e que o outro bate com a mão nas costas. O que é que ele vai fazer? Vai colocar inimigos muito mais poderosos para poder lutar contra esse que está combando, e os outros 3 começam a apanhar. Aí é onde começa um dos aspectos que a campanha pode afundar, porque os outros vão começar a não se sentir capazes de jogar uma campanha dessa. Aí é onde eu digo que já encontra um problema. Qual muitos jogos acabam desandando. Mas a gente vai chegar aí. Vamos chegar no segundo aspecto, certo? O segundo tipo da teoria é o simulacionismo. O que é esse simulacionismo? É o aspecto da verossimilhança. É aquele aspecto que diz o seguinte: as coisas dentro do teu jogo, do teu mundo, da tua fantasia lá, elas têm que fazer sentido. Elas têm que ter um motivo, uma conexão, uma equivalência. Então, quando você tem um jogo, um sistema, e quando a gente fala desse aspecto, esse aspecto ele permeia tanto os jogadores, quanto o mestre, quanto o mundo, como a gente já meio que pincelou aqui. Então, tipo assim, pode ter um jogador gameista, pode ter um mestre gameista e pode ter um sistema gameista, certo? Se você tem um mestre gameista narrando num sistema gameista para um grupo de jogadores gameistas, você tem o ápice. Você tem um fight eterno entre o narrador e os jogadores, com N regras e cada vez mais combos e coisas malucas, certo? E esses caras vão se divertir. Mas a gente vai chegar nessa solução já um pouco mais na frente. Só que o simulacionismo, o que ele tá levantando ali? Qual é a função do simulacionismo? É fazer com que as coisas tenham uma verossimilhança, uma lógica que permeie tudo, certo? Então, um jogo simulacionista é um jogo que tenta fazer com que as coisas que acontecem dentro do jogo, elas tenham sentido. Tipo, se você não comeu, você passa fome. Se você não dormiu, você fica ruim. Se você fez alguma coisa errada, vai ter consequências. Se você fez alguma coisa boa, tem que ter uma consequência. Tudo tem que ser analisado e tem que fazer sentido. Esse negócio, por exemplo, de não pode brotar monstro de nada. Se tem monstro que aparece ali, tem que ter uma coisa que justifique aquele monstro que aparece ali. Então, num jogo onde isso é prezado, vai ter que ter uma justificativa. Sei lá, aquilo é um portal para uma outra dimensão, onde os monstros estão vindo de lá. Pronto, você já faz, não, aqui já lembra que a parada vira semelhança. Já faz sentido. O monstro não está brotando de nada. Ele está vindo ali porque eles estão vindo, invadindo de uma outra dimensão. Tá entendendo? Só que, do mesmo jeito das outras coisas, do gameismo, por exemplo, um jogo onde o simulacionismo ele vai muito longe, ele acaba te causando um estresse muito grande, porque se você tentar repetir e emular cada aspecto da vida cotidiana, você vai ver um jogo travado por causa disso. Um exemplo muito comum que eu costumo usar quando eu estou falando sobre isso é o sistema de GURPS. GURPS é um sistema extremamente simulacionista. Eles tentaram trazer o máximo de explicar cada detalhe de cada coisa, como funciona. Só que tipo, o jogo fica travado para fazer tudo. De tanto que ele tenta ser condizente com o real e o conciso e detalhista demais. Detalhista. Então, tipo assim, um aspecto desse levado ao extremo pode ser um jogo chato e complicado para muita gente. Certo? Como sempre, o caminho certo é o caminho do meio, não é o caminho de extremo. Mas a gente está aqui para levantar a bronca. Então, quando você encontra o exemplo que eu dei para mim, né? Um exemplo que eu dei para mim de uma falha grande em gameismo, D&D quarta edição. Um sistema onde a diversão ali era o que importava. Não importa se o teu boneco se move, parece uma peça de xadrez ou um boneco de videogame. Certo? Não interessa. Desde que você esteja se divertindo, esteja rolando dado e as coisas estejam acontecendo, ok. Já em GURPS é o inverso. Para o cara dar um tiro, o cara tem que calcular a velocidade do vento, a distância, não sei o que mais lá. E, pô, bicho, na moral, é sério que pra eu poder sair daqui, puxar minha arma e dar um tiro, que era pra ser um negócio um pouco mais cinematográfico, eu vou ter que literalmente parar e fazer conta de matemática para resolver essa treta, não faz sentido, tá entendendo? Então, tipo assim, qualquer coisa levada ao extremo é ruim, o simulacionismo levado ao extremo, no questão de regra, por exemplo, é um jogo como esse, ou um jogo que exija de você
um pé no chão tão grande com a realidade que acaba se tornando injogável. Tipo assim, o cara vai morrer porque levou um cortezinho, mas infeccionou e ele morreu. E aí, tipo, foda-se se você é um herói. Todo mundo que pode pegar uma doença e morrer. Então você vai ter que morrer também. Tá, Drogo. Fala aí, Cleber, o que é que tu tem pra acrescentar aí nessa doideira? O, o, o simulacionismo, ele, como o João bem falou, ele se volta a tentar justificar, né, explicar mecanicamente aquilo que acontece em uma realidade. O GURPS, ele pega a nossa realidade como base e tenta ter uma mecânica para resolver qualquer questão da nossa realidade. E claro, o RPG ele é jogado numa realidade paralela, né, numa outra realidade. Mas o GURPS tenta aplicar as regras da nossa realidade nela. Ele tem trocentas expansões, né, com cenários específicos e tal. E ali ele vai tentando complementar com regras específicas. E, de fato, é um jogo denso. Para quem não se adaptou a ele, é chato. Não tem erro. Agora, não estou querendo dizer que ele é ruim, né, de forma alguma. Ele tem uma extensa comunidade que vai me dizer se eu disser que ele é ruim. Para mim, é incompreensível chamar de ruim um sistema que tem tantos fãs. Então, Mas eu quero levantar até isso aqui, Cleber. Nada do que a gente está dizendo aqui é ruim. A gente só está levantando o seguinte: aquilo pode ser um aspecto que torne mais difícil, porque um jogo onde ele é menos expoente num determinado ponto, ele tem mais chances de agregar mais grupos. Porque pensa, se um jogo ele é extremamente simulacionista e um jogador não curtir simulacionismo, é difícil de você baixar esse jogo para um nível que esse jogador consiga se equilibrar, entendeu? Mas assim, não é ruim. Agora, entretanto, em GURPS, assim como não em D&D nem tanto, mas em GURPS eu tenho uma ressalva a fazer. Eu sei que vai ter gente que gosta muito de simulacionismo e gosta de GURPS assim, e ok, essa galera, ninguém tá errado, tá todo mundo certo, certo? Agora, muita gente joga GURPS sem usar essas coisas. E aí você não é GURPS. É tipo assim, é a versão dos caras de GURPS. Saca? O cara pegou ali e disse assim, eu vou fazer assim porque eu só vou usar essa regra aqui. Aí, tipo, tudo bem. Mas assim, desse jeito você pode pegar um outro sistema que tá até mais coeso e equilibrado e seguir com ele. Desculpa a interrupção, mas manda aí. isso é tão latente que a própria editora lançou o Mini GURPS, que é uma versão resumida, simplificada das regras, para tornar ele mais acessível, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: o GURPS ele busca pegar nossas regras e aplicar no mundo de fantasia aonde nós estamos, no, 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 no mundo ficcioso que nós estamos jogando. Mas nem só de simulação da realidade vive o simulacionismo. Ele vive também da simulação da realidade proposta, né? Então você propõe uma determinada realidade e ele tenta trazer verossimilhança para aquela realidade. Nós temos como exemplos sistemas também muito famosos. Se você pegar a linha que era da White Wolf, agora na realidade é de uma outra empresa, me esqueci o nome dela agora, Foi que da são Nobdius e agora da Paradox. Paradox, isso. Você vai ver um sistema simulacionista de realidades propostas. Por exemplo, não existem vampiros, mas no universo de Vampiro à Máscara existe. Então a gente, assim como aceita que o Super-Homem veio de Krypton, a gente aceita isso como realidade. E a partir daí ele tenta tornar aquilo crível. E quando ele tenta tornar aquilo crível é que a gente vai para a parte simulacionista. Você não vê ele tão preocupado com a questão gameista. Ele é mais preocupado em justificar aquilo que acontece dentro daquela realidade proposta. Se você pegar o livro dele, o quinta edição eu ainda não li, mas se você pegar o livro do terceira edição, você vai ter ali cerca de 300 e poucas páginas. E facilmente
umas 200 dele vai ser explicando a ambientação. Pega, por exemplo, um clã. Um clã, você tem 2 páginas para descrever um clã. Dessas 2 páginas, 1,5 página é para explicar a história do clã. A história, como ele se relaciona, e vai por ali explicando tudo. Quando você chega num bloquinho de texto desse tamanho, ele está dizendo ali a mecânica do clã. Então ele está explicando para o jogador aquela realidade que ele está tentando simular e tentando tornar aquilo crível, né? Ele está tornando aquilo ali palpável. Palpável. Exatamente. Então, dentro desses aspectos, a gente citou aqui GURPS, e aí está citando agora outros sistemas, e, na verdade, isso acontece até, por exemplo, eu já me deparei em regras de D&D que queriam trazer um pouco mais de justificativa, aí tinha regra de quando você se alimentava com determinada comida, aí dá um bônus a mais, aí você vai tentando, não, porque aquela comida é melhor, porque se você dormir numa barraca, não sei o quê, tá tentando trazer um conforto da simulação real do que você dormir no meio do mato. E convenhamos que isso é muito pouco usado. Quem vai jogar isso vai dizer, não, faz o teste de sobrevivência, quando passa, você resolve aquela situação e passa. Tipo, tem lá aquela regra ali, mas que é muitas vezes passada, porque se for trazer para dentro do jogo, vai se perder tanto tempo tentando ver o que é que dá para o personagem aquilo, aquela vantagem ou aquela desvantagem, que você vai perder tempo demais calculando e vendo o que é do que jogando a história proposta. Eu pelo menos, eu não sou uma pessoa que gosta realmente de regras complicadas no sentido de tentar emular muito. Eu acho que quando você vai... É como eu falei numa live anterior, que eu gosto muito do campo da mente. Porque ali você resolve muita coisa. É claro que tem que ser arbitrar uma regra, mas quando você vai para o campo da mente e não para uma regra ou uma coisa que tem ali para justificar um disparo ou uma cama mais confortável, eu vou mais, não, foi bom, o teste foi bom, então imagina que você encontrou uma graminha boa e dorme lá, sabe? Eu particularmente prefiro e vejo muitas pessoas fazerem isso. Só aproveitando aí o comentário de Arthur, eu já conheci uma mesa, não joguei, né, mas era de um círculo de amigos onde essa mesa aconteceu, onde o mestre matou todos os jogadores de fome. Sabe qual foi o sistema? D&D. D&D. Era isso Então, que eu tava falando. Então, isso que eu tava falando, pô. Tipo assim, o mestre estava sendo simulacionista. Ele não estava usando o sistema que é proposto para isso, ele não estava usando um grupo que estava proposto aquilo. Ele era simulacionista, o sistema não era tanto, e por aí vai. Lembrando que foi aquilo que eu falei no começo. Todo sistema vai ter os 3 aspectos. Eu, inclusive, me perdoe, Cleveland, mas eu discordo que o World of Darkness seja simulacionista. Eu acho que ele é narrativista. Inclusive, tudo aquilo que ele coloca de texto é somente para te colocar no clima. Certo? É só para te colocar no clima. Porque ele não tenta fazer as coisas serem factíveis na vida real. Tipo assim, ele não tenta fazer as coisas serem factíveis na vida real. Mesmo um mortal não é factível com a vida real. Então, assim, eu até vejo ele diferente, mas eu entendo a forma como você está enxergando ele. Não tem... são questões de opiniões. Eu acho que valeria até um debate depois sobre esse assunto. Mas a gente vai entrar agora num terceiro aspecto. Tu pode falar ou você ainda tem alguma coisa para falar? Não, vai lá. Não. Então a gente vai entrar no terceiro aspecto, que é o último das 3 partes da teoria GSN, que é o narrativismo. Num jogo narrativista, o papel principal está por conta do drama. É o aspecto do drama do jogo. Ou seja, o que importa é a história a ser contada. Certo? Ele foca naquilo e esquece ou diminui todas essas coisas que estão ali abaixo para tornar aquilo escravo da história. Tá? Lembrando e voltando um pouco atrás, no sentido de que todo jogo que você encontrar vai ter os 3 aspectos.
Eu até hoje eu não me lembro de ter visto um jogo que assim, esse jogo aqui ele tem game, tem simulacionismo, mas não tem narração, não tem narrativismo. Pô, não tem, bicho. Todos eles vão tentar se colocar na história, todos eles vão tentar simular uma coisa que está próxima da nossa, que a gente consiga entender como próximo do real, certo? E você vai encontrar o jogo também que vai tentar te trazer um aspecto de game onde existe uma competição ali, meio que existe algum tipo de coisa equivalente para você poder jogar dentro dela. É muito raro você pegar um jogo que não tenha nada. Agora, eu vou chegar em vocês. Deixa eu terminar que eu passo a régua para cada um. Na realidade, eu estou tentando lembrar do negócio. Pois é, se tu lembrar aí, guarda. Se tu quiser cortar, diz. Agora, o narrativismo, quando ele é levado ao extremo, que é mais uma vez aquilo que a gente está querendo dizer assim, quando é que você estoura e faz besteira, né? O narrativismo, quando ele é levado ao extremo, ou seja, quando ele é estimulado muito além dos outros, ele causa um problema no seguinte sentido. Se o jogo se preocupa, e aí é onde eu digo que eu acho que Vampire, que World of Darkness é um excelente exemplo para isso. Se um jogo dita que o narrativismo é o mais importante, que é o que para mim acontece com World of Darkness, o Mundo das Trevas, certo? Ele acaba destruindo tanto as regras, o gameismo, quanto o simulacionismo, porque as regras ficam soltas, quebradas e sem coesão, de forma que as pessoas distorcem elas da forma que querem, certo? Porque a narrativa é priorizada nesses jogos. Tipo assim, ele te diz o que ele quer, o drama que ele quer que você viva, e ele ignora fazer essas coisas todas que estão ao redor dele terem funcionalidade e equilíbrio. Ele ignora o gameismo porque ele ignora equilíbrio de regra, ele ignora o simulacionismo porque não faz aquelas coisas parecerem verossímeis, não faz elas fazerem tipo assim, tem uma disciplina que é poderosa demais, tem outra que é extremamente contida, certo? Então, tipo assim, onde é que está o equilíbrio disso? Onde é que está certas coisas aqui que não fazem sentido? Por exemplo, você não conta bala em um Vampiro da Vida. Ele não é um aspecto simulacionista forte nele. Você não conta... Tem uma série de coisinhas que não tem. Mas tem isso. Tem, claro que todo jogo tem. Só que não é o forte dele. Para mim, o forte de Vampiro, de jogos como o Dungeon World, são jogos onde o narrativismo é mais importante. Mesmo que a simulação ou o equilíbrio de jogo, eles estejam comprometidos, certo? Para aquilo dali. Então, tipo assim, isso é um problema para jogos extremamente narrativistas. Pode falar, Clívia. Eu estava aqui tentando lembrar de um jogo, eu não consigo lembrar o nome dele. Mas, por fim, um jogo... Tu lembra alguma coisa dele? Lembro. Um jogo que eu conheci, você fazia um papel de divindade. Todo mundo que jogava era uma divindade. E ele não era usado dados. Eu tô falando isso aqui, eu tô tão preocupado porque esqueci o nome do jogo que eu esqueci de explicar. Vou dar alguns exemplos de jogos narrativistas. Então, esse jogo... que a galera é uma divindade, hein? Você é uma divindade e você está na Terra, no corpo humano, se não me falha a memória, por punição. Então, todos os jogadores são divindades e você tem seus poderes, você tem sua ficha e você tem lá características nela e você tem pontos de ação. Então, quando você vai jogar, você quer fazer alguma coisa, ora, você é uma divindade, você é muito poderoso, então você não tem muita lógica dentro da compreensão deles, você está jogando dado para ver se você consegue. Então você vai gastar sua ação e você vai fazer aquilo. Se aquilo for um absurdo, aí as pessoas da mesa podem vetar. Se você exagera na descrição do que você quer fazer, os outros jogadores podem dizer assim, bicho, não, dá não. Não é por nada não, mas... É mentira, você tá mentindo, hein? Tá mentindo. Não colou, não. Aí, ele, para mim, é um excelente exemplo de um jogo narrativista. Porque é o que João disse, né? Que na minha compreensão... Você ganhar, você é Loki, né? Exatamente. Você é o cara que enganou todo mundo. Sem spoilers, por favor. Eu concordo com ele no sentido de que você diz assim, o jogo narrativista, ele
pega a parte mecânica e diz assim, não, vá, fica ali em terceiro lugar, que você não é muito importante na minha história, não. Só que para mim o vampiro não chega nisso, né? A mecânica ainda funciona. Não é tão precisa quanto um D&D, mas ela funciona. Só que nesse ele realmente esquece a mecânica. Ele diz assim, ó, eu tenho aqui uma ficha, a gente vai fazer um acordo aqui entre cavalheiros e vamos jogar, pô. E aqui a ideia é que a história flua, certo? Um outro que tem também essa pegada é o Fiasco. O Fiasco, sim, aí é escroto, porque ele é um jogo feito para você dar risada, né? Você vai se divertir naquela história ali. Não existe o menor sentido em você jogar uma campanha de Fiasco, você joga aventuras isoladamente, né? Normalmente a turma pega aventuras prontas, mas nada impede que você desenvolva a sua. E ali você vai jogar um conjunto de dados que eles pouco têm a ver com o que você vai fazer, até porque você não usa os seus dados para você. Você usa os seus dados para decidir se vai ser sucesso ou fracasso a ação dos outros. É porque, Então, assim, pra mim, esse negócio nem RPG é. Assim, eles... É um tipo de jogo, eu sei que ele é divertido, mas eu acho que ele não se enquadra no que é um RPG. Tipo assim, quando você tira um narrador, você tira a contação de uma história, de um narrador para os jogadores, e você tira tantos aspectos que, tipo, não, cada pessoa que está ali é uma criatura, e, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, até que qualquer um diga que eu não posso fazer, isso também não é RPG. Então, assim, eu até concordo com você que isso é muito mais narrativista do que storyteller. Concordo. Agora, assim, eu nem conto com isso, porque isso pra mim, Fiasco, eu acho que teve este Corpo Mortal, sei lá, Deu tá me ruim aí, ouvindo? Pajão. Foi. Tá, agora tá. Deu um tilt aqui e perdeu meu headphone. Mas bom, vocês estão me ouvindo, vamos continuar assim. Entendeu? Eles são tão fora do contexto do que eu vejo como RPG que eu nem considero eles. Eu estou tentando considerar os que carregam esse mesmo aspecto. Tem um narrador, ele prepara uma história e vai narrar para os jogadores dele. Mas eu concordo com você. Realmente, esses jogos são... O narrativismo está lá no... Só existe ele, né? Só existe ele. Só tem ele mesmo, não tem mais nada. No caso, o João, tenta recuperar o funcionamento. O quê? Tenta recuperar o funcionamento do jogo. Vou tentar. Mas só que eu não sei como é que eu faço aqui não. Peraí. Agora foi. Opa. agora foi. Porque tava dando interferência, sabe? É horrível. Sim, mas aí, como eu estava falando, era o seguinte. O Fiasco, ele é o narrativismo sendo levado ao extremo, né? Ele já está, como o João disse, lá no Punho no Canto, e é impossível você superar o Fiasco. Você pode empatar com ele naquele mesmo canto. Mas esse outro sistema que eu não estou lembrando o nome, ele tem narrador. Ele tem a pessoa que propõe a história, que controla os outros personagens, certo? Então, ali existe uma pessoa esse aí eu não conheço conduzindo não. a história. Né? Então, você tem ali um narrativismo. Existe uma membrana separando o que vai ser narrativismo, gameismo, ali fina, que a gente pode até divergir de aonde essa membrana está. Mas o cerne é esse. O cerne é que a gente vai ter um sistema que vai exagerar, não no mau sentido, né? No mau sentido só às vezes, mas vai exagerar no narrativismo, na contação de história, em detrimento do sistema mecânico e, às vezes, até em detrimento do simulacionismo, da sua capacidade de tornar aquela história crível.
Vai lá, Antes de Arthur. passar para É, Arthur, antes de falar, peraí, Arthur, antes de tu falar, deixa eu só responder a Petros aqui, que ele fez uma pergunta aqui. Vocês acham que o jogador gameista predomina em jogadores iniciantes ou em jogadores de pouca idade? Na experiência dele de narração, são os que ele vê mais. Vou logo falar por mim. Não. Criança, eu narro muito para criança, para adolescente, e eu vejo que eles são muito mais narrativistas do que qualquer outra coisa. Eles querem contar a história. Eles deixam o game para trás, eles deixam o simulacionismo, se aquilo não é real para eles, eles deixam para trás, certo? Eles só estão preocupados em contar a história. Agora, existe um estímulo muito grande de quem vem de videogame, e aí eu acho que isso acontece sim. Quem vem de videogame, seja criança ou adulto, e principalmente esses videogames competitivos e muito acirrados, certo? Esses têm mais esse costume de vir mais gameista. Ele vem mais competindo, querendo ganhar, o que importa é a regra, não interessa o que está acontecendo aqui, e pronto. Pode falar aí, Clive, o que é que tu acha, e Arthur? Eu concordo com isso. Eu, quando era pequeno, né? Meu primeiro videogame foi um Atari, e a gente tinha uma disputa de quem chegava mais longe no Enduro, que era um jogo que você não zerava nunca, né? Mas você queria fazer mais ponto. Mais tarde a gente ganhou um Mega Drive e a gente tinha uma disputa para ver quem terminava o Sonic 2 em menos tempo, né? Então a gente conseguia, por influência do videogame, fazer uma competição em um lugar que não cabia competição. Porque você fazer um campeonato de Sonic, você tem que ter muita criatividade. Para determinar como é que vai ser esse campeonato, né, velho? Eu também concordo com a questão de onde você está vindo jogar o RPG. Como eu tive contato com videogame já tarde, já com 8 anos, 7, 8 anos, e foi mais ou menos na época que eu entrei com RPG, então eu tive pouca dificuldade de transição. O que mais me deixou prejudicado na questão de ainda ter um pouco do gameismo foi uma questão mais daquela coisa de criança de querer ser mais forte do que o colega. Sabe? Eu queria ter um personagem mais forte do que o outro, aí o outro queria também, aí eu jogava com gente que era, eu costumo chamar de combeiro, aí ficava aquela disputa de quem fazia o personagem mais forte. Foi onde eu mais me perdi nessa história de querer que o personagem mais forte, de ser gameista, de combeiro, mas graças a Deus essas são águas passadas. Pois é, vamos entrar na parte de tentar explicar então esses problemas. Lembrando de novo que todos os jogos eles têm esses três aspectos. Todos os jogos eles vão ter um pouco de gameismo, vão ter um pouco de... Tirando esse jogo que Clive falou aí, mas eles vão ter um pouco de gameismo, um pouco de narrativismo, um pouco de simulacionismo. Algum deles normalmente vai se sobressair. Você sempre vai conseguir olhar um jogo, analisar ele um pouquinho mais fundo e você vai ver que tem algum aspecto ali que se sobressai. Ou ele é mais narrativista, ou ele é mais simulacionista, ou ele é um pouco mais gameista. Mas assim, algum aspecto ali sobressai, mas os outros estão lá. Então, esses problemas que normalmente você encontra, por que você encontra? Você encontra pelo seguinte. Muitas vezes, a gente só vai deixar isso claro, que a gente meio que pincelou aqui falando até agora, mas muitas vezes o problema entre os jogadores é que os jogadores têm estilos diferentes que eles querem jogar na mesa. Tem um jogador que está querendo jogar um jogo mais narrativista, ou seja, ele quer contar uma história interessante, uma trama complicada e que envolve e que tem todo um drama. E tem outro jogador que ele é gameista e ele está pouco se ferrando. Se a amiga de longas datas da galera morreu, ele só quer saber de pegar o loot e ir embora. Entendeu? Então, tipo assim, um cara não consegue encaixar com o outro porque um tem uma visão e ele quer seguir aquela visão no jogo e o outro tem outra visão e está querendo seguir outra visão, o outro caminho no jogo. E esses caras eles não conseguem se igualar porque eles estão querendo coisas diferentes. Então, quando você entende que um jogador e um outro jogador eles têm essa diferença, quando você percebe essa diferença é que você vê por que esses conflitos acontecem. Então, eu peço que vocês que estão ouvindo, voltem para suas mesas passadas e vejam quando os jogadores entraram em atrito. Claro que pode ser uma coisa mais pessoal. Sei lá, um cara deu em cima da mulher do cara. Aí, é outra treta, mas eu estou falando assim. Em termos de jogo, muitas vezes o que acontece é uma coisa que o Arthur falou um pouco mais no começo.
que é o quê? Tá todo mundo querendo jogar um jogo de um jeito X, aí chega fulano, quer jogar um jogo de um jeito Y, e aí atrapalha o jogo da galera. Tá entendendo? Porque o narrador ou segue o jogo para o Y e prejudica quem quer jogar com X, ou segue o jogo no X e deixa o cara do Y incomodado, que foi o que o Cleaver falou. O jogo tava bom para todo mundo, mas o cara entrou para ele e tava uma merda. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o problema tá nisso. Quando é com o mestre e os jogadores, a mesma coisa. O mestre está tendo uma visão, ele quer fazer um jogo simulacionista, e os jogadores são jogadores muito mais narrativistas. Eles não querem ficar se prendendo à comida que eles levam, ao dinheiro que eles gastam, à munição que eles usam. Eles só querem saber do drama da situação, da coisa mais impactante para eles e coisas do tipo. Então, tipo assim, ele vai ter esse tipo de problema. E aí entra o maior, talvez, de todos, não vou dizer o maior, mas é um problema que eu vim ver depois de um tempo e que faz uma diferença muito grande. Às vezes, o mestre gosta de um estilo de jogo, ele encontra os jogadores que gostam do mesmo estilo de jogo dele, mas se ele não trouxer, se ele não conseguir encontrar um sistema que traduza aquilo que eles querem jogar, aquele jogo vai desandar ou não vai ser tão bom, porque esse negócio vai ficar empacado, preso nessa situação de um sistema que não te traz a melhor coisa, certo? Cleaver, tem alguma coisa para falar sobre esses problemas? Vamos lá. Como o João já antecipou, no exemplo que eu dei no início da live, a realidade é que eu propus uma mesa gameista. Eu tenho poucos arroubos nessa área, mas essa vez foi uma vez que eu disse assim, eu vou chutar o pau da barraca e eu vou fazer uma mesa gameista. Disse para os jogadores, apelem, pegue aí o 3.5, todos os livros já lançados em qualquer buraco que seja, desde que seja oficial. Vai, João. Tu conhecia, só uma curiosidade, tu conhecia a teoria, tu estava aplicando a teoria, ou foi tipo teu mesmo, que é muito mais provável que tenha sido só teu mesmo? Foi meu mesmo. Tu mesmo, né? Tu assim, eu vou fazer uma porra aqui só regra, quero nem saber. Eu imaginei. Beleza. Claro, não tinha só a regra, não. Existe uma trama. Sim. Mas quando ele disse assim... Acima de tudo. Vou botar a regra acima de tudo. Sim, quando ele disse assim, liberou o jogador para combar, meu amigo. Porque eu pensei o seguinte. Na época eu pensei, eu não gosto de combo, mas tem quem goste. E esse pessoal precisa de um espaço para se divertir. Então eu vou fazer uma mesa para eles. Aí criei uma história dentro de Forgotten Realms, com uma lore bem interessante, mas disse assim, desçam o pé, porque eu não vou controlar a mão, não. E aí os meninos arrepiaram na confecção das fichas. Claro que quem começou no primeiro nível, que é o caso de Arthur. Arthur começou no primeiro nível com o personagem e levou ele até o 33º, se não me falha a memória. E ele conseguiu seguir com o mesmo personagem, então a chance dele criar combos era menor, porque o combo ele é mais factível quando você constrói uma ficha no meio do caminho, que você já conta com alguns níveis para poder você fazer uma combinação específica. Construir um combo com a ficha andando é meio complicado. Então eu propus essa mesa e o pessoal que começou a campanha gostou tanto que saiu chamando mais jogadores. Eu comecei a mesa, se não me falha a memória, eram com 3 ou 4 jogadores e terminei com 7. 2. Eu e Rantaro. Pronto, foi vocês 2 e terminei com 7. Dentre esses 7, tinha um que é narrativista puro, o infeliz. Ele não fez uma ficha. Ele dizia assim, faz a ficha para mim. Aí a turma fazia a ficha. Na hora de usar a ficha, ele não ia. Ele não fazia ficha, fazia autobiografia. Ele não ia a ficha, mas é porque da natureza dele gostar mais do aspecto narrativo. Tanto é que quando ele narra, ele ignora muitas regras e vai narrando a história do jeito que ele acha que ela deve ser narrada. Do jeito que ele acredita nela. E aí esse cara foi se incomodando com o jogo, né? Natural. Porque ele tem até uma ficha poderosa, em muitos aspectos,
Mas se ele não usa, ele se torna incompetente. E a incompetência foi batendo e ele foi se incomodando, foi se incomodando, foi se incomodando. E não chegou a abandonar, mas terminou o jogo Se insatisfeito. frustrou, né? Se frustrou. Se frustrou. Então, assim, você vai ter esse tipo de problema se você não tiver bem alinhado, se você não souber bem aquilo que você quer, né? Então, quando o jogador entra na mesa, o jogador entra na mesa e tem que estar ciente da proposta da mesa. Às vezes ele não sabe, não entende que aquela proposta vai ser daquele jeito. Às vezes ele entra com expectativa, mas não vai ser tão pesado nesse aspecto, e aí ele se frustra, mas isso tem que estar claro, né? Para diminuir a chance dessa frustração. E aí percebam que nesse exemplo que eu dei, até o sistema foi escolhido a dedo. Porque eu poderia fazer a mesma campanha e usar um GURPS. Mas eu não ia me lascar? Ia. Porque para eu construir fichas que dessem dessem o desafio necessário para que essa história fosse contada, eu ia me lascar. E todos os jogadores também, para fazer seus combos, não estavam muito bem servidos, não. O GURPS é famoso pela piada do mago, né? Que o mago é o mago de uma magia só. Tem uma magia só. 5 rodadas é uma magia só. Quando você constrói sua ficha, você vai gastando os pontos. Para você construir uma magia poderosa, só pode ter uma, né? Então, assim, isso vai complicar muito o sistema. Então, você tem que ter um sistema específico para aquela sua proposta de jogo. E os jogadores também têm que ser específicos para aquela sua proposta de jogo. Tá na testa? Se eu sou gameista, simulacionista ou narrativista? Não. Né? Mas a gente tem que deixar nossa proposta clara para que quem está com a tarja dentro da sua cabeça e não na testa, ele faça a autoanálise e veja se cabe ele naquela mesa. Exatamente. Vai lá, Arthur. Então, nesse ponto, nessa mesma campanha, inclusive, eu acho que o problema se intensificou quando a gente superou os níveis épicos, né? Porque ali realmente era cálculo em cima de cálculo, e quando você morria que ia fazer a ficha, você tinha que ir 20 níveis atrás catar sabe o que era que você ia fazer, aí era muito cálculo. Quando você tem jogadores, personagens níveis ali até o 10º, é muito mais nivelado o combate que você vai ter, os inimigos que você vai enfrentar, do que quando você vai para o nível 25, 25º, que o cara com uma magia só a 3.000 de dano, não tem criatura no planeta que se aguenta um negócio desse. Mas assim, inclusive, eu já passei algumas situações entre o gameismo, entre o GSN na história completa, porque assim, eu já vi mestres, inclusive Cliver citou, que é extremamente narrativista, ao ponto de quase que os jogadores não tivessem nenhuma interferência na história. Sabe aquela história do Indiana Jones, que se tirar ele da história ele não fazia, na história ia correr sozinho, assim? Era quase assim, sabe? A gente andava e a gente meio que não influenciava muito na história. A gente estava meio que sentado vendo a história correr atrás da gente e a gente entendendo ela, mas a gente não agia nela, sabe? Achava que agia, alguns pontos poucos agia, mas não necessariamente não era a gente estava agindo de fato. Isso, claro, uma perspectiva minha da coisa, tanto é que eu não continuei jogando o jogo, porque eu não achei que eu estava ali para assistir um filme sobre a vida de outras pessoas. Em contrapartida... Vai não, fala aí. Pode falar, João. E assim, em contrapartida, eu já joguei campanhas em que eu não me identifiquei porque eu não tinha como fazer, eu não sabia, não entendia a regra e o jogo estava correndo e eu tinha que fazer um personagem forte, senão não ia resistir. Eu digo, eu vou entrar pra quê? Se eu vou jogar 2 horas de jogo, vai vir um inimigo, a minha ficha é fraca e eu vou morrer. Sabe? Assim, eu já passei situações e já vi problemas. Inclusive, Jeffter,
que começou a jogar com a gente lá na Noite Mais Densa, Jefter, ele tem um lado, assim como o Rantaro, de gostar de fazer ali seus personagens. Eu não vou chamar de combo, porque é um nível abaixo, mas eles gostam de ter os personagens fortes. E eu acho que Jefter nunca tinha visto um jogo no jeito que a gente joga. Que existe a narrativa, existe a regra, que eu acho que ela é importante para delimitar até onde pode ir cada coisa, sabe? Eu acho que esse é o papel mais importante do lado gameista da coisa, é você ter limites e parâmetros onde para você saber onde você está ultrapassando ou não no aspecto do game. E quando o Jefter viu aquilo, ele se maravilhou de uma forma, e ele viu, aí onde ele foi entender, porra, a parte do game é massa, mas a gente pode mesclar uma coisa com a outra, e aí é como você disse no começo, João, tem que ter uma coerência, um entrelaçamento dos três, onde nenhuma sobressai a outra. É o ponto-chave da coisa. Pois é. Essa é a parte que eu ia levantar agora da questão de... Até agora a gente explicou mais ou menos o que é a teoria, só fazendo um resumozinho. A gente mostrou o que é a teoria GSN, que é uma teoria que diz que o jogo de RPG está dividido em 3 grandes aspectos. Todo sistema, todo jogo, todo jogador e todo mestre tem esses 3 aspectos, mas normalmente se apega mais a um ou tenta levantar um pouquinho mais um, que são o gameismo, que é o equilíbrio de regra, o jogo em si. Você tem o simulacionismo, que é essa parte de trazer uma verossimilhança no jogo, tentando tornar ele o mais realista possível. E o narrativismo, que é só assim, o aspecto do drama, certo? E a gente levantou os problemas de cada um deles. Tipo assim, qual o problema de você ter um jogo muito gameista? Qual o problema de você ter um jogo muito narrativista? Qual o problema de você ter um jogo muito simulacionista? Mas como é que você soluciona esse problema? Como é que você faz para solucionar isso? Né? Como é que você tenta resolver essa treta? Que é a grande questão dessa coisa toda. Né? Primeiro de tudo é o seguinte. Se você percebeu, né, em jogo ou antes de jogo, como o Cliver bem falou, se você tentar deixar o máximo explicado como é que vai ser teu jogo, ou se você conhece os jogadores, já sabe como é que é o aspecto deles, você tem que ajustar o seu grupo para as coisas que se quer jogar. Do meu ponto de vista, eu acho que, assim, escolha jogos que tem que equilibrar as 3 coisas. Se você é narrador, tem que fazer um jogo que equilibre as 3 coisas. Mesmo que você goste mais de um aspecto, certo? Você tente trazer as 3 coisas para um nível mais próximo uma da outra e deixe aquela que você gosta sobressair, mas não de forma absurda, não para ela tomar tudo que está acima dela, e sim para ela ser um aspecto tão importante quanto os outros, mas que esteja ali cada vez mais presente. Então, primeiro de tudo, eu acho que isso, certo? Se você realmente gosta só de um aspecto, então não tem muito o que fazer. O que você faz? Você procura jogadores que gostem do mesmo aspecto que você, se você for mestre. E se você for jogador, procure um narrador e outros jogadores que gostem do mesmo aspecto que você. Mas de preferência, para que você tenha uma maior amplitude, se você conseguir, como narrador, trazer esses 3 aspectos mais próximos, é melhor para você. E você vai fazer com que mais jogadores se interessem. Por quê? Quando você estiver usando uma parte da campanha que ela é mais simulacionista, vai ter um jogador que vai gostar muito e vai ter um jogador que vai ficar meio... tem que passar por essa parte aqui e a gente vai. Daqui a pouco você traz um aspecto um pouco mais gameista, certo? E o jogador que é gameista, ele se sente um pouco melhor e os outros vão ficar um pouco... E quando você traz a narrativa à tona, você já equilibra de novo. Então, se você conseguir manter os 3 rodando de forma equilibrada, você já tem um aspecto bom com relação a isso. Claro, pode ser que alguém não se encaixe. Pode ser que você, tipo assim, eu tô aqui querendo fazer um jogo que é equilibrado, eu tenho 2 jogadores que são equilibrados, mas tem um terceiro que, bicho, como o Pedro falou, ele é narrativista demais. E o cara não consegue entender que tem outras coisas aqui, que não pode ser só o drama, certo? Que tem que ter a simulação, que tem que ter a parte game, e que se o resultado do dado foi esse, não interessa se a interpretação dele foi massa, o resultado do dado diz que é ruim, ele vai ter que interpretar que é ruim, é a parte gameista, certo? E não adianta ele achar que ele é importante para a história e que ele não pode morrer de doença. Se isso aqui aconteceu assim, aconteceu assado, ele vai ter que sofrer o efeito dessa doença. Então, tipo assim,
se você tem um cara que ele não se encaixa, é melhor você pedir para essa pessoa sair e procurar outra mesa do que você tentar levar essa aventura adiante e você provocar um problema maior. Porque você vai fazer como o Clive bem mencionou. Você vai ter um jogador frustrado no final com um resultado porque ele não consegue se adequar àquele grupo. Então, esses dois caminhos são importantes. E, na minha opinião, outra coisa que é extremamente importante é procure um sistema de preferência que não seja tão desequilibrado num desses pontos. É a minha opinião. Eu prefiro sistemas que estejam muito mais ali contidos, que eles têm os três aspectos muito mais sob uma rédea, do que um sistema que ele extrapole em uma só, porque ele vai te trazer problemas se aquela não for a coisa que você gosta. E para esse esquema de você tentar fazer um jogo onde você equilibra as coisas, vai ser difícil. Porque se o jogo não te traz os outros aspectos, quando você tentar fazer, vai ficar difícil, vai ficar complicado, e é muito mais fácil você chegar e simplesmente escolher um sistema que é mais contido, que é mais equilibrado, que tem os três aspectos, mas os três aspectos estão ali já contidos, e você só exalta um pouco aquele que você gosta. Assim você atrai todo mundo e você mantém todo mundo jogando, certo? Cliver, tem alguma coisa para acrescentar aí? Vamos falar de 3 pilares aqui do RPG, Vamos. que não são necessariamente esses que a gente está falando agora. Vamos falar do seguinte. O RPG ele existe porque se unem 3 coisas. Se une uma história interessante que o mestre está querendo propor, jogadores interessados naquela história e um sistema que ele regula aquela história para que aquela história ela tenha um caminhar equilibrado, certo? Então nós vamos ter esses 3 componentes. A gente já falou aqui a respeito de alinhar esses 3 componentes para o que é melhor para aquela história, né? Então, se você tem uma história que vai se focar mais na disputa e tal, mas na parte gameista, você vai procurar um sistema gameista, tentar deixar claro para os jogadores que aquilo vai ser gameista, e a probabilidade disso dar certo aumenta muito, né? E assim com as outras áreas, né? Só que é o seguinte, eu complementando o que o João disse, eu gostaria de deixar para você claro que é importante que tudo tenha qualidade. Perceba que você, como mestre, você quer propor algo bom. Eu duvido muito que um mestre queira propor algo meia boca, ou até mesmo ruim. Então você tem que propor algo bom. Você vai se preocupar com as amarrações da sua história. Imagine que quanto menos furo sua história tiver, menos suscetível a questionamentos dos jogadores você fica. Porque quando você tem um furo, você já gera um outro problema, que o teu jogador vai olhar para você e vai dizer, e esse furo aqui, velho? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Por sorte, eu sou uma pessoa muito aberta a esse tipo de coisa. Mas eu estava narrando uma história, Arthur e João jogando essa história, e na minha história tem uma inteligência artificial chamada Wanda. E eu desenvolvi essa inteligência artificial e ela era uma menininha com a mesma cara para todo mundo que comprasse ela. Só que ela era secreta, assim, ela era um negócio que, claro, secreto não porque ela estava sendo vendida, mas ela era um negócio restrito. Necessariamente, quem a possuía não dizia que a possuía. Era quase como se fosse um submundo, porque ela tinha um poder de processamento muito alto, né? E ela era capaz de fazer coisas que beiravam a ilegalidade. Então, Beirava não, era mesmo. Esse beirava ele querendo ser bonzinho. Beirava ele querendo se sair. Que vou nem comentar aqui. Só que ela tinha a mesma cara. E aí, em um dado momento, o João olhou para mim assim e disse, Clive, se essa criatura tiver a mesma cara em qualquer lugar do mundo, alguém já tinha descoberto ela, pô. Isso não dá para passar assim, não. E eu tentei resistir àquela proposta dele,
E a sessão acabou e a gente foi embora, cada um para os seus cantos. Na próxima sessão do jogo, eu olhei para ele e disse: João, tu tinha razão mesmo naquilo. Eu refleti a respeito daquilo ali. E vamos fazer um retcon aqui, vamos corrigir aquilo. A Wanda, em questão, ela é configurada pela pessoa que adquire. E aí, algumas pessoas não configuram um perfil físico que ela adota a partir dali. E acaba de que mais de uma pessoa tem ela com o mesmo rosto, mas não necessariamente todo mundo. E aí, bola pra frente, né? Essas coisas acontecem até em grandes estúdios, né? Em revista de quadrinho o diabo, porque não vai acontecer numa campanha minha. Então, você isso tem era que de menos, porque, tipo, tudo tava tão massa que isso aí era besteira, pô. Era só... Pois é, mas assim, se não tivesse aquele furo, a gente teria tido um questionamento a menos ali, né? Então você tem que estar com tudo amarradinho, o máximo que você conseguir para você poder fazer com que a história flua melhor. Imagina se eu não fosse uma pessoa aberta, João não fosse uma pessoa tolerante e João dissesse, bicho, isso tá furado, e eu dissesse, tá furado um caralho. Era guerra, pau. Vai ficar assim. Acabar o jogo. Ele já não estaria falando tão bem da história, né? Você vai deixando uma brecha e a turma vai criando atrito, desentendimento, vai perdendo o prazer. Eita, Gustavão! Aí, Gustavo. Seja bem-vindo. Você Gustavo vai não pôde criando vir atrito. hoje, estava ocupado com umas coisinhas em casa, mas a gente representou ele aqui. Então a gente vai criando brechas e isso pode também acabar prejudicando o andamento da campanha. Claro que esse exemplo foi uma besteira, mas é uma besteira que pode acontecer ou numa escala um pouquinho maior ou repetidamente, e isso criar um incômodo grande o suficiente para o jogador abandonar a mesa. Entendeu? Eu acho que não é nem só uma vez, né? Mas acho que uma vez só se for uma cagada muito grande. Mas o problema é que se você não se corrigir uma vez, outras vão passar. E quantas mais forem passando, aí o problema vai dizendo assim, não, rapaz, esse cara já errou tanto, que aí os jogadores podem dizer assim, rapaz, ela tava massa, mas começou a ter furo demais, aí a coisa vai realmente complicando. Aí você pode realmente sair... Interessante. Se você percebe uma quebra nessa estrutura na tua mesa, né, a melhor coisa é você tratar ela o mais rápido possível. Da forma mais madura que tiver. Seja sentando com o cara e dizendo, ó, bicho, eu acho que isso aqui deveria ser assim, como a gente fez. Ou seja dizendo ao jogador, ó, bicho, a proposta do jogo é essa daqui, não se preocupa com isso aqui. Né? Mas assim, quanto mais cedo você tenta resolver isso, por exemplo, se Cleaver tivesse percebido aquele jogador que ele falou narrativista dele antes, tivesse sentado com um cara, ou ele tivesse visto esse bicho, esse cara não vai conseguir se adequar aqui, talvez fosse mais interessante dizer ao cara, velho, não joga essa mesa não, eu vou fazer outro jogo e tu joga ele, mas esse jogo aqui, acho que não vai dar pra tu não, do que deixar o cara aí e às vezes se frustrar, né? Inclusive eu tô devendo a ele pediu pra eu mandar um resumo da história de Ganância. Ele ficou muito interessado com Ganância e eu esqueci. Ele tem muita história pra ouvir, coisa boa demais. No meu caso, eu só vou complementar o que os dois mestres disseram, sabiamente, que é, na verdade, um apurado, talvez, de estudo, que é o diálogo, né? Eu acho que, antes de começar a campanha, o mestre tem que dialogar e dizer aos jogadores como é que vai ser a campanha dele, para que eles entendam o que está sendo ou não, e os jogadores têm que dizer se eles têm ou não perfil de jogar aquilo que está sendo proposto. E se, por acaso, ele entrar e começar a ficar insatisfeito, tem que dizer, ó, não estou satisfeito nesse ponto e naquele, e o mestre tem que dizer aí também. Então, eu acho que o diálogo é importante, porque, na verdade, o RPG nada mais é do que um bocado de gente sentada ao redor de uma mesa conversando sobre algo. Sim. Então, se você pega essa característica de conversa e não atualiza, não faz ela, vai jogar gente insatisfeita sem dizer... Aí o mestre vai mudar alguma coisa na campanha? Não, porque ele vai achar que tá tudo bem. Ninguém falou nada. Aí o mestre também está insatisfeito com determinada atitude de algum jogador, que ele propôs uma campanha mais narrativista, o cara é gameista, mas ele não faz. Ó, bicho, esse meu jogo ele é um pouco menos disso.
vê se tu consegue dar uma ajustada. Também não falo, o jogador vai mudar, não, porque não foi dito nada também. Eu acho que o diálogo... Essa foi a lógica da gente levantar esse debate aqui, porque às vezes você via isso e não sabia como traduzir isso em algo que você pudesse usar. Tendo a teoria, entendendo o que é que ela quer dizer, é até mais fácil de você lidar com essa situação. O diálogo ele ia ter que existir. Antes ou depois, ele vai ter que existir. A questão é, em vez de você chegar para o jogador e dizer, bicho, eu quero assim, tu quer assado e tu tá errado, por exemplo, você pode dizer, é muito mais fácil dizer assim, eu vejo que tu tem um aspecto mais narrativista, e tipo, eu tô tentando fazer um jogo que é mais focado nessa situação aqui. Então, tipo assim, esse jogo vai funcionar assim, se tu acha que não se adequa contigo, é melhor tu procurar outra mesa, ou eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar trazer um pouco mais dessa parte narrativista que tu quer pro jogo, mas não vai poder ser do jeito que tu quer, vai ser mais ou menos assim, o assado. Então, assim, ter essa ferramenta como um parâmetro para o diálogo, tanto de entender o que está acontecendo de errado, como de tentar mostrar para o outro onde é que está essa divergência. Tipo, não é eu tô certo, você tá errado, o meu é bom, o seu é ruim. É mais assim. Epifania. Desculpa aí, João. Epifania. O nome do jogo? Ou tu teve um agora? Pode ter sido também, não sei. É o nome do jogo. O nome do jogo que o cara interpreta uma divindade. Epifania. Nunca vi, velho. Eu nunca nem ouvi falar desse jogo, velho. Nunca ouvi falar. Vou procurar. Mas vá. Eu só queria interromper isso, Arthur. Desculpa aí. Então, é exatamente isso. Até porque o RPG ele é um contrato social, né? As pessoas estão dispostas e aceitando aquilo que elas vão jogar ou narrar com aquelas pessoas que estão ali. Então, se o contrato social não é verbalizado, já começou errado, fadado a fracasso. Verdade. Ó, no caso, por exemplo, o Indy está falando que gosta dos dois tipos. Ele deve estar falando de dois desses, tipo narrativismo, gameismo. E pode ter isso também. O cara pode gostar de dois aspectos ali. Então, ele já se encaixa em mais mesas do que o normal se o cara for muito... não, eu só gosto de jogo assim, né? Isso é mais fácil. O mais importante é isso. Tipo assim, tenta ver que tipo de jogo está sendo proposto. Você, jogador, tenta ver que tipo de jogo o mestre está propondo e ver se aquilo se encaixa com você. Mestre, vê que tipo de jogo tu está propondo para os teus jogadores e deixa claro para eles que tipo de jogo você está propondo para eles. E pro lado do mestre também, vê se o sistema que tu está escolhendo para fazer o teu jogo, ou que os jogadores querem jogar aquele jogo, ele está condizente com o tipo de história que vocês querem contar. Porque senão você acaba desgringolando para uma estrutura que ela foge e, inclusive, às vezes quebra a proposta original. Eu vou usar um exemplo de uma coisa que eu tô com ela aqui pegada muito próxima de mim e, como sempre, eu acabo trazendo as referências que estão mais próximas de mim. Mas, por exemplo, quando o Mundo das Trevas foi criado lá atrás, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, a proposta do vampiro lá no livro era um RPG de horror pessoal. Tu lembra disso, Cleaver? Lembra que era um RPG de horror pessoal? Lembro. E aí o que acontece? Ele tinha toda essa pegada narrativista. Meu irmão, eu acho que 70% do livro, 80% do livro é só texto. É só diálogo de gente, carta de fulano para cicrano, citação de alguém de alguma criatura antiga, de um livro famoso, ou algo do tipo assim. É muita ambientação, certo? Mas tinha regra. E aí o que acontece? Como ele era um jogo muito narrativista e que não tomou um cuidado com essa parte de conter as outras coisas, a parte do gameismo dele desgringolou. Ela fugiu do controle. E no que ela fugiu do controle, o que foi que aconteceu? Os jogadores usaram vampiro, lobisomem e mago como se fossem os X-Men. Tipo assim, os vampiros, os magos, os magos, a proposta acho que já vai quase aí mesmo. Mas assim, os vampiros e os lobisomens, eles estavam para Superman, Batman, Mulher Maravilha e Lanterna Verde quase que de pau a pau. Você botasse ali era pau a pau. E aí eu lhe pergunto, onde é que está o horror pessoal disso? Alguém falhou na concepção desse sistema. Porque o cara tinha dito que era um sistema de horror pessoal. E tinha nego tornando um prédio invisível e
movendo a terra com peido. Então, tipo assim, não tem horror pessoal nisso aí. Foi o horror pessoal. Sumiu. Sumiu. Que medo de morrer você tem, né? Que medo de morrer você tem quando você faz isso? Os caras faziam até brincadeira. Dizia que o caba ia atacar um vampiro ancião lá. O caba dizia assim, eu vou usar a telecinese aqui pra jogar a lua em você. Aí o cara, ofuscação 10. Que lua? Aí você, pronto, não tem mais lua. Não tem como jogar a lua, você não sabe onde é que a lua tá. Então, tipo assim, se você vai nesse nível de avacalhação, certo? Você não vai conseguir trazer esse jogo de horror pessoal. Aí o que acontece? Recentemente, eu terminei de ler o Vampiro Quinta Edição. E o Vampiro Quinta Edição, ele usa uma estrutura muito mais coesa, muito mais... o gameismo nele está muito mais controlado, a verossimilhança nele está muito mais contida, certo? Para deixar a narrativa funcionar do jeito que ela tinha que ser. Então, ao invés de simplesmente ignorar esses dois aspectos, como, por exemplo, pegar uma disciplina como dominação e dizer que você é capaz de dar um comando para alguém e ponto final, e deixar o cara fazer o que ele quiser com isso, que aí tornava dominação praticamente uma das disciplinas mais super utilizadas que você tinha, porque você fazia o que você queria, você mandava o cara dizer a verdade, você mandava o cara trair uma pessoa, você mandava o cara fazer o que você quisesse, certo? Eles simplesmente saíram podando isso ao ponto de dizer assim, ó, dominação, tu move o corpo do cara. Se tu quiser mandar o cara dizer alguma coisa, ele não diz. Tá na regra de dominação agora. As disciplinas estão muito mais contidas. E aí você vê realmente o horror pessoal via tona, porque eles mudaram o cenário para ser de um jeito diferente, eles mudaram a regra para ser de um jeito diferente, para tentar trazer esse aspecto de, tipo assim, eu preciso fazer esse cara entender que ele é um monstro, mas que ele está sujeito a um monte de treta e de bronca ao redor dele. E que isso não é uma condição que ele quer ter, é uma condição que ele não quer ter, certo? É diferente do que os caras pregavam, não é nem pregavam, porque o livro não pregava, mas os jogadores... Não é uma vantagem, né? Não é uma vantagem. Na verdade, é uma desvantagem que eles... Ela traz vantagens para você sobrepor as desvantagens que você tem. Porque se não fosse esses pequenos coisinhas, você se arrombava, entendeu? Fala aí, Clívio. Assim, é porque, na verdade... Reclamar. Reclama aí. Eu? Sim, eu vi que tu tava com cara de quem queria reclamar. Não. Na verdade, o que eu ia falar era completamente desconectado de reclamação. Um conselho que eu dou é o seguinte. Não me recordo se a gente já chegou a conversar a respeito disso aqui na live, não nessa específica, mas em alguma outra, né, aqui, nossa. Mas em conversas pessoais com o João, ele já me disse isso algumas vezes e aí eu vou transmitir isso para vocês. Também se permitam experimentar, conhecer. Foi dito. Foi dito. Foi dito, mas não nessa, né? Nessa não. Na live, foi sim. Nessa daqui não. Nessa daqui não, nessa não. Em outras. Se permitam conhecer, experimentar. Se você sabe que você é uma pessoa mais gameista, mas se permita conhecer uma campanha narrativista, uma campanha simulacionista, você se permita se descobrir. Né? Não é porque você prefere de um jeito que você não gostará dos outros. Então, às vezes você aprendendo a se divertir com mais de um tipo de jogo, mais de um estilo de campanha, o estilo de narração, porque isso vai do sistema, vai do mestre, enfim. Se você se permitir, você pode acabar descobrindo um mundo completamente novo e outras formas de se divertir. E aí você, em vez de você ficar amarrado a um tipo de jogo, a um sistema, a um mestre específico, você vai aprender que você consegue se divertir com várias formas. Você vai continuar tendo uma preferência, claro, mas você vai se permitir ter a oportunidade de se divertir ainda mais. É muito importante mesmo. Tanto para jogador como para mestre, cara. Porque, assim, a verdade seja dita, indo para um pouco antes, retornando um pouco, é que nenhum jogo
por exemplo, se ele for muito narrativista, algum outro aspecto que não tiver balanceado vai estragar o próprio narrativismo que o jogo propõe. Sim. É o caso do E Vampiro, isso se repete. Exato. Mas e se o jogo for muito gameista, os outros aspectos também vão prejudicar o próprio gameismo que o jogo está propondo. Porque se você chega em um momento que você se depara só batendo em monstro e vai dizer, certo, eu tô batendo em que agora? Qual é o monstro da semana? Qual é o monstro do dia? É isso aí, é isso aí. Essa que é a doideira. Pessoal, eu tô com Já hora, 4% de bateria. Vamos embora. É hora de dizer Se tchau, logo, como então, dizia o Teletubbies. como diz o Teletubbies, é hora de dizer tchau. Vai tomar logo tu, porque tá com pouca bateria. Fala logo aí. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos que estiveram aqui na live com a gente ao vivo. Muito obrigado também pelos que vão assistir depois. Lembrem-se de nos seguir no nosso canal no YouTube. Lá nossas campanhas estão sendo lançadas semanalmente. E espero vocês semana que vem na nossa próxima live. Arthur. Se eu cair, caí. Mas vou ficar aqui até acabarem. Fala aí, Arthur. Bom, galera, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui da live dos Mestres Anciões. Pela segunda semana consecutiva, eu estou me sentindo muito, muito feliz e privilegiado. E só queria agradecer, foi muito bom o papo. E sigam o canal, curtam lá, compartilhem. E como o Clive bem disse, se vocês quiserem descobrir um pouco mais sobre o que vocês gostam, dão uma olhada lá no canal, que a gente tem um jeito de jogar que às vezes você se identifica com eles. Mas valeu, um abraço para todos. Bom, gente, eu também quero desejar boa noite a todo mundo. Não vou pedir para o negócio do canal, porque todo mundo já pediu, não vou ficar repetindo aqui. Eu já tenho meus amigos que fizeram isso. Eu quero agradecer muito ao pessoal que participa da live, que está aqui com a gente, que dá essa força, que comenta, que tira onda. É importante para a gente, por ver que tem alguém se interessando nisso. Eu sei que nem todo mundo pode assistir na hora que sai, muitas vezes eu acho depois. Então eu quero dizer que a live, quando termina aqui, ela fica no IGTV. Então, se você tiver interesse, ou quiser mostrar para alguém, você pega o linkzinho lá. Eu vou tentar passar os links para as pessoas, mas se você tiver umas pressas, alguma coisa, pega o link no IGTV, passa para outra pessoa para ela ver, que é sempre importante as pessoas verem. E que depois disso eu vou botar ela no YouTube. Eu sempre boto as lives que estão aqui também no nosso canal lá do YouTube. Então, você pode, se você perdeu, ou você não, né? Mas assim, se alguém que você quer que veja perdeu, ou alguém chegou para vocês, poxa, eu perdi aquela live, queria ver, você vai e dá o link do YouTube, que esse é mais perene, porque o IGTV, depois de um tempo, ele cai. Mas aí o YouTube vai ficar para sempre, até o YouTube existir, eu acho, sei lá. Mas aí de lá você pode dar o link para quem você quiser, quando você quiser. Queria agradecer também muito a Petrus por ter interagido com a gente bastante hoje, por ter perguntado as coisas. Eu vou pedir a vocês que acompanham a gente também, que sempre que quiserem e puderem, façam isso também. Façam perguntas, sugiram temas, questionamentos, porque faz com que a gente troque uma ideia com vocês. Assim, a gente já conversa entre a gente, mas fica meio monólogo, né? Se você fala só entre você. É interessante saber a opinião da galera, tentar trazer um pouco, trocar ideia e coisas do tipo. No mais, boa noite, gente. Muito obrigado e tchauzinho para todo mundo. Valeu, falou e tchau.